Senhoras e senhores, boa noite. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente João Paulo. Presente. Vereador Alain. Vereador André. Presente. Vereadora Carla. Vereador Carlos. Vereador Darcy. Vereador Didino. Vereador Francisco. Vereador José Lúcio. Presente. José Lúcio. Vereador Oswaldo. Presente. Pedro. Sandro presente. Fernando Bandeira. Acordo, senhor presidente. Não dá 10 minutos de recessão. Eu já me ferrei duas vezes por causa disso, porque escorreram com a sessão agora. Havendo número regimental, declaro aberta a 6ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo lafaiense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Ata da 5ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, realizada no dia 18 de fevereiro de 2020, nessa cidade de Conselheiro Lafayette, estado de Minas Gerais, no Palácio Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador presidente João Paulo Fernandes Rezende, às 19h30, na sala de sessões, com a presença de 3 vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão expediente correspondência do Movimento Lafayette da Gente, tendo sido a mesma despachada para a Comissão de Serviço Público, Administração Municipal, Política Urbana e Rural. Leitura dos pareceres da Comissão de Legislação e Justiça aos projetos de lei 053-2019, 05-2020, 06-2020, 07-2020, 08-2020. E da Comissão de Serviços Públicos, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, os projetos de lei 51-2019, 01-2020, 2-2020, 3-2020, 4-2020. Comunicado 07-2020, informando aos membros da Comissão de Serviço Público, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, que os projetos de lei número 53-2019, 05-2020, 08-2020, já se encontra à disposição da Comissão para parecer e que o prazo para os mesmos é de 15 dias. Comunicado 08-2020, informando aos membros da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento que os projetos de lei 01-2020, 2-2020, 3-2020, 4-2020 já se encontra à disposição da Comissão para parecer que o prazo do mesmo é de 15 dias. Comunicado número 9-2020, informamos aos membros da Comissão de Serviço Público, Administração Municipal, Política Urbana e Rural que os projetos de lei 06-2020 e 07-2020 já se encontram à disposição da Comissão para parecer que o prazo do mesmo é de 15 dias. Deram entrada em pauta os projetos de lei número 11-2020, 012-2020, em atendimento ao requerimento verbal do vereador Pedro Américo, foi designada a Comissão de Esportes, Economia, Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo para realizar visitas às instalações provisórias da creche Dona Glorinha. Palavra franca delas fizeram uso os vereadores Sandro José, José Lúcio, Pedro Américo e Carlos Aparecido. Ordem do dia. Aprovada em primeira e única discussão e votação os requerimentos 08-12-15-2020. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima de 19 de fevereiro, às 19 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa de diretores e demais vereadores. Em discussão a ata, não havendo o que discutir, em votação. Os vereadores que concordam com a ata permaneçam como estão. Aprovada a ata, seguem as assinaturas. Se nada temerá. Às vezes, senão que você não tem medo. Ai, segura.
português ele é claro e límpido. Pronto. Alô? Alô? Alô, quem está falando? Não, quem é que está falando, por favor? Ô, Marildo, você está bom, meu amigo? Não, eu estou na reunião na Câmara aqui. Tá? Aí na hora que eu terminar aqui, eu te ligo aí. Falou, um abraço. Com Deus, tchau. A minha, lá, pô, fiquei preocupado agora. Vai que. Bota as coisas nos mínimos, né? Deixar de ser bobo, nós fazemos 5 minutos para levar ferro. Ligando, o cara tá achando ruim. Ligamos pro Carlos nem ele xingou o Pedrinho. Beleza. Pedrinho ligou pro Carlos nem ele Dou achou duas, dou ruim. três. Xingou o Pedrinho. Passaremos ao expediente. Xingou o Pedrinho. O Carlos nem pra ele pegar. Comissão Permanente de Educação, Esporte, Cultura e Patrimônio Histórico e Turismo. Da Comissão Permanente de Educação, Esporte, Cultura e Turismo, dos procedimentos no artigo 88 do Regimento Interno da Câmara Municipal, as comissões permanentes serão aquelas que integram a estrutura institucional da Casa, podendo, dentro de sua competência, atuar. A presente comissão foi designada para apuração de uma denúncia acerca do escrito cumprimento da lei municipal que cria o Conselho Municipal de Educação nessa cidade, principalmente que no que tange a possíveis irregularidades quanto aos editais de vaga e eleição do referido Conselho. Após denúncia realizada de forma individualizada através de uma petição protocolada, nesta casa sendo encaminhada a denúncia à Comissão de Educação, que é composta pelos vereadores Carla, Alain e Oswaldo, conforme deliberações prévias, cujos documentos serão acarreados à presente. A partir de então, a comissão iniciou seus trabalhos, solicitando ao chefe do Executivo, através do ofício 1, os documentos que o chefe tem sobre as eleições do Conselho. Foi enviado em ofício 2 ao secretário de Educação, solicitando os mesmos documentos, e ofício 3, que foi endereçado ao Conselho de Educação com o mesmo objetivo. Foi deliberado pelo relator da denúncia, sendo o vereador Alan Teixeira. E ainda ficou definido que as demais reuniões na Câmara seriam agendadas previamente pelo presidente da comissão, o vereador Carlos Aparecido. Documentos analisados pela comissão. Inicialmente, a comissão enviou ao prefeito e secretário e Conselho de Educação alguns ofícios solicitando documentos, sendo que o Conselho de Educação disse que somente poderia enviar os documentos após ter acesso à denúncia. O Poder Executivo, através do chefe e do secretário, enviou poucos documentos para análise. Foram reiterados os pedidos através dos ofícios 4 e 5, para poder, no mínimo, poder expressar a opinião sobre a denúncia. Mas não conseguimos obter isso, sendo que foi aprovada uma lei municipal de 5.986, de 11 de setembro de 2019, que dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos no site oficial do município de Conselheiro Lafayette, mas a referida norma está sendo descumprida pelo Poder Executivo. Foi entregue à comissão um documento que solicitava esclarecimento do secretário de Educação sobre os fatos ali descritos. A comissão encaminhou o referido documento para o secretário e enviou resposta através do ofício CEMED 642/2019. Da apuração, diante dos poucos documentos que temos para dar uma opinião sobre o pedido de averiguação, e ainda pelo fato de não existir no site da Prefeitura os documentos determinados pela referida lei anteriormente citada, os conselhos municipais formados por representantes do Poder Executivo e da sociedade civil contribuem para a definição dos planos de ação da cidade através de reuniões periódicas e discussões. Cada conselho atua de maneira diferente de acordo com a realidade local e com as suas especificações. Dentro de suas atribuições, inclui-se a de defesa dos direitos dos cidadãos. Os conselhos
funcionam como organização capaz de estreitar a relação entre o governo e a sociedade civil a partir da participação popular, em conjunto com a administração pública nas decisões regentes da sociedade. Um exercício de democracia na busca de soluções para os problemas sociais com benefício da população como um todo. A Lei 5.114, de 4 de junho de 2009, institui o Conselho Municipal de Educação, sendo que o Conselho Municipal faz parte da estrutura do Poder Executivo, mas não tem submissão ou vínculo, sendo que entrega o Sistema Municipal de Educação. Portanto, a comissão não consegue emitir juízo de valor para averiguar se as eleições do Conselho respeitam a legislação municipal, pois não recebemos documentos solicitados. Para se evitar qualquer ingerência no Poder Executivo ou emitir um juízo de valor que não relata a realizada, a comissão entende melhor que seja encaminhado todos os documentos para a Procuradoria do Município e Ministério Público para apurar se o Conselho de Educação nas eleições, para o seu caso, respeitou ou não a lei. Para evitar qualquer opinião diversa da realidade e legalidade, a comissão, pela falta de documento para analisar, entender melhor e encaminha para a Procuradoria e o Ministério Público para apurar irregularidades, pois qualquer determinação desta poderia ser considerada como ingerência do Poder Legislativo no Poder Executivo, sendo vedado constitucionalmente. Importante salientar que a comissão não tem poderes para determinar novas eleições ou destituição de conselheiros. Recomendação: diante do exposto, essa comissão permanente determina que seja adotada as seguintes providências. Como não temos documento para emitir uma opinião sobre a denúncia, ou ainda a comissão não pode obrigar a entrega de documentos pelo Conselho e pode caracterizar uma ingerência do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo, qualquer medida extrema para isso acontecer ou ainda qualquer manifestação sobre a eleição do Conselho de Educação não irá reportar a realidade, porque os documentos solicitados. A melhor solução é encaminhar aos órgãos competentes para apurar de maneira certa. Deliberações, tudo exposto, deve ser adotar as seguintes providências: remessa de cópia integral desse relatório e disponibilização dos autos da comissão permanente para o Ministério Público e Procuradoria do Município. Assinam vereador Alain e Carla Sassi. O Conselho tinha que ter entregado. Tem essa não entregar, não. Ele faz parte da processo. Indicação 29/2020. Indicação implantação de rede pluvial na rua Francisco Lobo Moinhos. A via não possui rede coletora de água pluvial, o que, no período de chuva, tem ocasionado alguns prejuízos para os moradores, pois a água adentra suas residências constantemente. Vereador Alain, necessidade de verificar a limpeza dos dutos e pontes de escoamento de água da ponte que dá acesso ao bairro São José, ponte recém-reformada em virtude de represamento de água constantes após a pancada de chuva. Vereadora Alain, necessidade de tapar 2 buracos de capina na Alameda Gustavo. A pessoa é vereadora, tá? Só para corrigir, é uma questão de entendimento, o senhor me perdoe. Necessidade de tapar 2 buracos e realizar capina e limpeza na Alameda Gustavo Bastos, no bairro Triângulo. Vereador Alain. Necessidade de instalação da passagem de pedestre na ponte localizada na rua Josefina Martins, bairro Gigante, próximo à estrada de Taverada. A inexistência de passagem de pedestre apropriada coloca em risco os transeuntes que passam pela estreita ponte. Vereador Alain. Resposta ao requerimento 1/2020, autoria do vereador Oswaldo. Parecer da Comissão de Educação, Esporte, Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo ao projeto de lei 051/2019, que dispõe sobre o programa de artes marciais na escola.
Após analisado pela Procuradoria desta Casa e a Comissão de Legislação e Justiça, a Comissão de Serviços Públicos e Administração Municipal, o projeto de lei tem parecer favorável para que seja levado aos nobres vereadores votarem favorável ao mérito deste projeto em plenário, sendo que a comissão opina pela aprovação. Vereador Alain e vereadora Carla. O que eu queria ler ontem. Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento ao projeto de lei 51/2019, que dispõe sobre o programa de artes marciais na escola. Nos termos do artigo 89, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, compete à Comissão de Economia e Finanças analisar o projeto. O projeto passou pelo plenário desta Casa e é soberano, e os nobres vereadores votaram que querem dar continuidade ao projeto. Diante dos fatos e fundamentados, esta comissão determina que o projeto analisado seja levado em plenário para votar o mérito do projeto. Vereador Alain e vereador André. Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento ao projeto de lei 02/2020, que concede revisão anual aos servidores da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. A matéria de competência dessa comissão para elaborar o referido parecer. O projeto em análise está amparado legalmente e esta comissão determina pela regular tramitação pelo presente projeto, uma vez que a matéria não apresenta nenhum óbice de natureza legal ou constitucional. Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento ao projeto de lei 03/2020. Dispõe sobre a revisão dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipal. A presente comissão afirma não existir óbice orçamentário e financeiro que impeça a votação do projeto de lei pelo plenário da Casa. Salientamos que o projeto de lei, a legislação específica, não exige a apresentação de estimativa de impacto orçamentário. Diante dos argumentos concluímos que o projeto de lei em análise não tem qualquer impedimento do ponto de vista orçamentário e financeiro, sendo que o mesmo deva ser levado em plenário dessa Casa. Vereador André e vereador Alain. Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento ao projeto de lei 04/2020, que dispõe sobre a revisão dos subsídios dos vereadores, conforme estabelecido. O projeto de lei foi analisado pela comissão, apresentando que não apresenta óbice de natureza constitucional. A atual comissão afirma que não existe óbice orçamentário financeiro que impeça a votação do projeto de lei em plenário dessa Casa. Diante dos argumentos, concluímos que o projeto de lei em análise não tem qualquer impedimento do ponto de vista orçamentário financeiro, sendo que o mérito cabe a cada vereador opinar no plenário desta Casa, vereador André e vereador Alain. Parecer da Comissão de Serviço Público e Administração Municipal, Política Urbana e Rural ao projeto de lei número 53/2019, que acresce dispositivo ao artigo da Lei Municipal 5.906, de 6 de julho de 2018, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Conselheiro Lafayette e do Fundo de Desenvolvimento Econômico de Conselheiro Lafayette, FUND. Após a análise, não há dúvida dessa comissão que o presente projeto
não há óbice para sua regular tramitação. Insta salientar que não ao mérito da legalidade constitucional do projeto, tendo em vista a concordância com o cumprimento dos requisitos formais e materiais que fazem possível a continuidade de tramitação do projeto. Ante o exposto, o projeto de lei em apreço deve ser apreciado, discutido e votado pela Câmara em plenário. Vereador Darcy e vereador André. Parecer da Comissão de Serviço Público e Administração Municipal, Política Urbana e Rural ao projeto de lei número 6/2020, insta salientar que não entrou-se no mérito da legalidade ou constitucionalidade do projeto, tendo em vista a concordância com o cumprimento dos requisitos formais e materiais que fazem parte a continuidade da tramitação do projeto, estando de acordo com os argumentos mencionados no parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação. Ante o exposto, nos limites da apreciação desta comissão, o projeto de lei em apreço deve ser apreciado, discutido e votado pelo plenário desta Casa. Vereador Darcy e vereador André. Então, beleza. Parecer da Comissão de Serviço Público, Administração Municipal, Política Urbana e Rural ao projeto de lei 07/2020, que fixa os subsídios dos vereadores do município de Conselheiro Lafayette e da outras providências. Pela análise proposta de estudo, verifica que o projeto de lei visa fixar o valor dos vereadores, inclusive respeitando o princípio da anterioridade, consagrado no artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal. É mandamento constitucional federal a fixação dos subsídios dos vereadores devendo ocorrer na legislatura anterior que sucede. Insta salientar que não adentramos no mérito da legalidade e constitucionalidade do projeto, tendo em vista a concordância com o cumprimento dos requisitos formais e materiais que fazem possível a continuidade da tramitação do projeto, sendo e estando de acordo com os argumentos mencionados no parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação. Ante o exposto aos limites da apreciação dessa comissão, o projeto em apreço deve ser apreciado, discutido e votado pelo plenário da Câmara. Esse é o nosso parecer. Assinam vereador Darcy e vereador André. Parecer da Comissão de Serviços Públicos de Administração Municipal, Política Urbana e Rural, projeto de lei 08/2020, que dá nova redação ao artigo 42 da Lei Municipal 5.149, de 18 de dezembro de 2009, incluindo o artigo 92 da Lei Municipal 6.003,
de 26 de dezembro de 2019. A propositura passou pela análise da Procuradoria e também da Comissão de Legislação e Justiça. Pela análise em proposição e com relação aos requisitos de conveniência e oportunidade, não há dúvida que o presente projeto não há óbvio para sua regular tramitação. Insta salientar que não adentramos no mérito da legalidade constitucional do projeto, tendo em vista a concordância com o cumprimento dos requisitos formais e materiais que fazem possível a continuidade de tramitação do projeto, sendo acordo com os argumentos mencionados pelo parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação. Ante o exposto nos limites da apreciação dessa comissão, o projeto de lei em apreço deve ser apreciado, discutido e votado pela Câmara em plenário. Assina o vereador Darcy, vereador André. Comunicado número 11, 2020. Comunicamos aos membros da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento dos vereadores Alan, Pedro e André, que os projetos abaixo relacionados já se encontram à disposição da comissão para parecer que o prazo regimental é de 15 dias. Comunicamos também que os projetos já foram analisados pela Procuradoria e as Constituições de Legislação e Justiça, Serviços Públicos e Administração Municipal. Projeto de Lei 53/2019 do Executivo. Projeto de Lei 05/2020. Vereadores João Paulo Fernandes, André, Sandro, Bandeira, Darcy, Pedro Américo, Carlos, Divino, Chico, Lúcio. Projeto de Lei 06/2020. De autoria dos vereadores João Paulo, André, Fernando Bandeira, Darcy, Pedro Américo, Alain, Carla Sassi, Carlos Aparecido, Divino Pereira, Chico Paulo, Zé Lúcio e Oswaldo Barbosa. Projeto de Lei 07/2020, vereadores João Paulo, André, Fernando Bandeira, Darcy, Pedro Américo, Alain, Carla Sassi, Carlos Aparecido, Divino, Chico Paulo, Lúcio e Oswaldo. Projeto de Lei 08/2020. Executivo. Encerrado o expediente, senhor presidente. Gostaria de pedir aos senhores vereadores que, após a sessão, 5 minutos de cada um, para a gente resolver todo mundo junto ali, após a reunião. Palavra franca, estão inscritos vereador Sandro, Chico Paulo e João Paulo. Com a palavra, vereador Sandro José. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público presente. Sejam todas e todos muito bem-vindos. O que me traz essa tribuna é uma preocupação. Reza, no meu entendimento, que se não é a principal, mas uma das principais situações que ocorrem no município em relação ao atendimento às necessidades da população é desempenhar sobre o crescimento econômico toda a investidura do Poder Executivo. E há alguns dias, para não falar meses, eu tenho feito visitas ao Distrito Industrial. E fizeram uma lambança lá de tamanha que está uma vergonha. Eu passei lá com um empresário e vou lhe dizer, eu não sei de quem que é a obra, porque eu não tive a oportunidade de fazer. Parece-me que é uma coisa terceirizada. Mas eu não poderia perder a oportunidade de falar nessa casa, porque sobre o meu ponto de vista, e acredito também sobre o ponto de vista da vereadora Carla, que passa ali constantemente, uma vergonha a gente ter a entrada do Distrito Industrial daquela maneira. E não é só isso, do jeito que está lá, caminhões e carretas estão com situações para poder atravessar. Tem carretas que não estão conseguindo chegar no seu destino, que é os nossos empresários, ou as empresas dos nossos empresários, por causa do desvelo que está naquela situação. Eu não consegui hoje, infelizmente,
Eu não consegui hoje contato com o Mário, eu tenho certeza que se eu passasse isso para ele, ele me daria uma resposta de pronto, mas eu preciso também prestar contas para aquelas pessoas que vêm me cobrando durante o dia de hoje. Então fica aqui o meu manifesto para que fique gravado, e se for interesse da imprensa mostrar o local, vá lá e mostre, porque não pode ficar uma área daquele jeito, não pode ficar daquela maneira. Como é que nós vamos convencer uma pessoa que vale a pena fazer um investimento em Lafayette, se ela vai ali 3 vezes em um mês, e dos 3 vezes que ela vai ali no mês, o negócio está aparentemente abandonado? Esse é a minha manifestação para o dia de hoje, para que a gente dê atenção para as pequenas coisas, porque são as pequenas coisas que nos afastam dos grandes empreendimentos. Muito obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Chico Paulo. Que isso? Pode ver que aí tem. Bom, boa noite para todos, para todas. Olha, eu estava olhando os meus requerimentos, meus ofícios, de 2017, no início do mandato, foi feito requerimento, essa ponte onde morreu o rapaz lá, né? Foi feito que ela estava cheia de buraco. Né? Aí, o prefeito falou, não, nós vamos dar a primeira ponte que eu vou arrumar. Aí, aconteceu que lá. Agora, terça-feira, quinta-feira, foi a discussão lá sobre o negócio dessa ponte, né? E aí, agora, o negócio é o seguinte, quando eu disse para vocês que o problema não é falta de dinheiro, é falta de gestão, é por causa disso. Olha, eu vejo todo dia, a maioria dos vereadores reclama da saúde, do INSS, reclama da saúde, dos pontos de socorro. Gente, a saúde está ruim, não é só no INSS, é a saúde que está doente. Eu tenho um rapaz aí que eu passei o meu recesso todo andando com ele, que ele está com uma pedra no rim de mais de 2 centímetros, já está mais de 2 centímetros, já está correndo risco o rim dele. Aí nós fizemos, não conseguimos, tinha que fazer um exame, uma radiografia, não conseguimos, fizemos uma vaquinha e pagou. Você acredita, rapaz, que para eles dar o lado disso aí é 15 dias. Mesmo nem pagando, vocês veem como é que está a saúde. A saúde está morrendo, a saúde está morta. Não é o INSS, não é a prefeitura, a gente vê que é a saúde mesmo, né? A saúde mesmo que está doente, porque nem com dinheiro você consegue, assim mais rápido, nem com dinheiro. Nós pagamos para ele fazer o negócio lá que ia demorar, marcou para não sei que mês que vem, sei lá. Aí pensou que ia pegar 15 dias para dar um laudo. 15 dias para dar um laudo raio-x. E sem o laudo, o médico não opera. O médico que vai operar precisa daquele laudo. Aí 15 dias, para entregar um laudo. É particular, pagando, nós pagamos. O rapaz está lá, coitado. Ele fez um exame segunda-feira passada, da outra semana, vai entregar sexta-feira que vem. Viu? Quer dizer, se a pessoa tiver que morrer, ele morre, mesmo pagando. Viu? Então, gente, obrigado aí. Com a palavra o vereador João Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, o público aqui presente, boa noite. Senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de pedir ao nosso jurídico que a gente busque o judiciário para ter acesso aos documentos do conselho. Porque eu sempre venho nessa casa aqui e sempre falei que conselho é feito para politicagem, não para apoiar a sociedade. Está aí mais uma prova, chegou uma denúncia nessa casa, nós precisando averiguar a denúncia, eu digo a Comissão de Educação, precisando averiguar, e eles se negam a ceder a documentação para a gente ver se teve alguma coisa de errado. Então, eu solicito a nossa Procuradoria, a nossa assessoria jurídica, que entre na Justiça pedindo
o juiz uma ordem judicial para que seja entregue a documentação a esta casa, porque nós não podemos parar, toda denúncia que chegar aqui, todo documento ficar travado e nós parar, vai virar uma zona. Então, eu solicito que seja o mais rápido possível essa situação. E eu já disse, quem está no Conselho de Saúde e de Educação é simplesmente adversário do prefeito e quer prejudicar, porque já estiveram do outro lado e não resolveram. Outro assunto, senhor presidente, eu estou ali no telefone, estou com a foto do extrato da conta do São Camilo no Banco do Brasil e da conta do Bradesco, que é referente ao Hospital Queluz, com o valor de 500 mil depositado em cada uma, que foi depositado no dia 30, e já solicitei ao deputado outros extratos que ele tem para a gente mostrar aqui que as faixas que foram pregadas, os dinheiros apareceram nesta casa. Então, a gente vem mais uma vez dizer aqui que o dinheiro já está em conta e já está sendo utilizado pelos hospitais. Outro assunto, senhor presidente. Estivemos presente hoje, eu, vereador André, vereador Alain, vereadora Carla, vereador Pedrinho, estivemos na creche. Dona Glorinha, o prédio que é do município, ele está fechado para reforma, para acessibilidade. E lá vai ficar no espaço que foi alugado até essa reforma ser feita. Reforma essa que infelizmente ainda não aconteceu. E nós estivemos lá, realmente nós vimos que tem uma janela que está faltando 2 vidros no basculante e uma pia desparafusada. E nós fizemos a solicitação ao prefeito, vamos entrar com alguns requerimentos aqui para ficar documentados, mas já ligamos ao prefeito. Vamos pedir também para colocar telas na janela, são coisas que trazem mais segurança para as crianças. Mas, da maneira que foi dito que lá, estava esperando chegar lá e ver um chiqueiro, com perdão da palavra, e não era bem assim não. É apenas um lugar que está servindo para que seja reformado o local original da creche. Então, a gente tem que entender isso também, a gente não pode chegar aqui e pôr a faca no pescoço do prefeito por causa disso, tem que entender isso. Outro assunto, senhor presidente, a respeito, foi dito aqui que o Supermercado Brasil apossou da carga e descarga ali perto da rodoviária. Primeiro, a carga e descarga não era ali, ela foi para aquele local. Então, o erro foi de quem colocou a carga e descarga lá, não é do supermercado que está usando, não. Ele está dentro do horário dele, cumprindo a lei, cumprindo a legislação. Ele tem que descarregar, então ele tem que fazer lá. Porque como é que o cara vai fazer 4 andares para cima de estacionamento? Eu, sinceridade, não vejo isso porquê disso, não. E é um cara não, né? É uma família que deve ser uma das que mais gera emprego na Lafayette, deve ser uma das que mais geram impostos para a Lafayette, deve ser uma das que mais trazem dinheiro de fora para a Lafayette, porque a gente vê ônibus de Cristiano, Casagrande, Queluzito, tudo parando lá para comprar. Então, falar que o supermercado está prejudicando lá, me ajuda aí, né, gente? Uma boa noite a todos. Passaremos à ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem. O senhor tem a ordem. Senhor presidente, queria pedir autorização de Vossa Excelência. Um requerimento aqui, ele ficou no meio dos projetos e não foi lido. Queria pedir ao senhor que autorizasse a leitura para que esse requerimento entrasse no expediente. O senhor tem autorização. Obrigado. Requerimento número 19/2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a vereadora impressionada na forma regimental requer que encaminhe expediente ao prefeito municipal solicitando do mesmo que viabilize junto à secretaria responsável a conclusão com urgência da obra iniciada na rua Prefeito Orlando Baeta da Costa, único acesso ao Distrito Industrial de Conselheiro Lafayette. É de conhecimento que tal via é utilizada para escoamento de produção e via alternativa sugerida pelo município não atende à demanda, trazendo sérios transtornos às empresas ali instaladas, inclusive de risco de acidente grave na 040. Assina a vereadora Carla Sassi. Ordem do dia. Requerimento número 9/2020.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vereador infraassinado requer, ouvido da casa, encaminhe expediente ao coordenador de Defesa Civil solicitando que informe se foi omitido algum alerta aos moradores do distrito de Buarque quanto à possibilidade de ocorrência de enchente e alagamento na região, assim como se foi prestada alguma orientação aos moradores daquela localidade. Requer também que seja informado se a abertura de chacreamento no distrito de Buarque de Macedo interferiu no agravamento da enchente e alagamento da região, bem como transporte de terra. Vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 009 de 2020. Senhor presidente, permite a palavra? O senhor tem a palavra. Esse requerimento feito que pessoas lá me procuraram falando que desceu muita terra, lama, e entrou em várias casas. Aí está falando que pode ser. Eu quero saber se realmente é, né? Não sei se é por causa do novo loteamento que tem lá que a terra ficou solta e desceu, ou se é coisa da natureza mesmo. Eu só quero saber se realmente é isso. Aí eles vão ter que responder se realmente aí eu não sei. O que está acontecendo lá? Se for a questão do loteamento, tem que ser arrumado, que quando vier a nova chuva, vai descer de novo e entrar a terra na casa das pessoas. Muito obrigado. Continua em discussão? Não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 009/2020, o mesmo segue para as providências cabíveis. Requerimento número 16/2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores infraassinados requerem que seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações acerca da realização pela mesma de análise de água fornecida no município de Conselheiro Lafayette pela Copasa, encaminhando cópia dos relatórios nos últimos 12 meses, informando também se são feitas análises de presentes materiais pesados na água que disponibiliza para os lafaietenses. Assinam os vereadores André, João Paulo e Fernando Bandeira. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 016 de 2020. Em discussão? Você não pode estar na presidência, não, passa para cá. Vai falar alguma coisa? Em primeira e única discussão, o requerimento número 16/2020, em discussão, não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento que segue para as providências cabíveis. Só as plaquetinhas, assim. Questão de ordem, senhor presidente. Conste em ata votação. Projeto número 51/2019, de autoria do vereador Oswaldo, dispõe sobre o programa. Pela ordem. O senhor tem a ordem. Como esse projeto já é do conhecimento de todos, eu peço a dispensa da leitura. Em discussão, o pedido verbal do vereador Alain. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o pedido verbal do vereador Alain. Passaremos a discussão. Não, ainda está em discussão, ainda não. Agora vai em discussão. Em discussão o projeto. Com a palavra, vereador Chico Paulo. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, a proposta, a intenção do nosso companheiro vereador é boa, não tem como negar, né? Não tem como, mas só que é o seguinte, esse aqui, eu acho que Vossa Excelência tinha que negociar com o prefeito para ele mandar isso aqui, entendeu? Para ele mandar isso aqui para cá. Porque isso aqui vai gerar problema nas escolas. Eles vão ter que mexer na estrutura das escolas, certo? Então, isso aqui vai vindo, isso aqui era fundamental que viesse do executivo, certo? Então, eu conselho Vossa Excelência negociar com o prefeito e ele mandar isso aqui. Eu tenho certeza que o prefeito não vai negar. Continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Oswaldo. boa noite a todos. Esse projeto de lei já foi debatido aqui. E o objetivo principal
está ligado à responsabilidade social, tanto do executivo quanto daqueles que podem ajudar. Eu já conversei com vários professores de artes marciais e eles realmente abraçaram a causa, estão dispostos realmente a investir o seu tempo nesse projeto, porque vocês podem ter certeza que isso pode mudar uma cidade. Não existe um esporte que mais discipline uma criança do que o esporte de lutas. Isso eu posso garantir para os senhores. E mudando a realidade dessas crianças, nós mudaremos a realidade da sociedade. O que eu preciso é simplesmente que a escola abra as portas, tanto para os alunos, quanto para a comunidade. Inclusive, vai ser cobrado das crianças e adolescentes frequência e aproveitamento escolar. Então, isso aqui está baseado em regras. Eu já conversei com o nosso prefeito, que se mostrou totalmente a favor do projeto. Não há investimento, visto que algumas artes marciais eu preciso só de um espaço, algumas eu preciso de um tatame, de um dojo, outras é só do espaço. Então, o objetivo principal é esse. E além da questão de você disciplinar as crianças, você vai ter uma grande oportunidade de garimpar talentos. Muito obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Lúcio. Bom, eu queria parabenizar meu amigo, vereador Oswaldo. Excelente o projeto. Eu tenho certeza que não vai gerar custo nenhum e vai ser de grande importância para nossas crianças. Parabéns, vereador. Tem meu apoio. Continua em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. A palavra. O senhor quer a palavra? Não, Com a palavra, vereador Carlos Ney. senhor presidente, o meu nome foi citado aí com relação ao comentário de ontem na tribuna. Questão de ordem, senhor presidente. O senhor tem a ordem. Eu não citei nome de ninguém, não. Não, porque foi Tem, falado. é um projeto de lei, tem discussão. Hein? Porque foi falado na tribuna pelo vereador. Não citou seu nome, não, Eu vereador. sei, ele não citou meu nome, mas ele falou a respeito da fala. Vamos discutir o projeto? Tudo bem. Ele não citou o nome do senhor, não. Continua a discussão o projeto. Com a palavra, senhor presidente. O senhor tem a palavra, vereador Sandro. Senhor presidente, tudo aquilo que remete a resgatar os nossos jovens e adolescentes, e muitas vezes, vereador Oswaldo, alguns adultos que a gente sabe, a gente conhece, nós temos amigos que foram resgatados pelo jiu-jitsu, pelo karatê, pelo judô. Isso daí é muito interessante. Primeiro, porque é uma das atividades mais interessantes que existe na área esportiva. Porque além de dar, vamos colocar na questão de segurança, uma capacidade de defesa, porque a arte marcial não é uma arte para atacar, mas sim para se defender, dá também a noção de hierarquia, compromisso, responsabilidade e respeito pelo seu adversário. Então isso daí tem um ganho imensurável. O que me entristece é que alguns anos atrás, na legislatura passada, o governo federal implantou um projeto sobre centros semiolímpicos, que seria desenvolvido ao entorno do poliesportivo. Tudo pronto, parece que tudo assinado, houve umas mudanças de diretrizes, e aí Lafayette não quis continuar dentro do projeto. E nós o perdemos. Acredito que o vereador Fernando Bandeira, o vereador João Paulo, o vereador Pedro Américo, o vereador Divino, lembrem dessa situação. Queria abarcar não só as artes marciais, mas com uma boa parte dos esportes olímpicos. E como bem falou o vereador autor disso daqui, a gente podia garimpar novos talentos. E quando a gente fala garimpar novos talentos, não é aquela ideia que a gente tem de jogador de futebol, que quando você consegue ter um talento, você faz dinheiro com ele, não. O talento da arte, da arte marcial, dos esportes olímpicos, está muito mais ligado ao exemplo de vida e de comportamento, que é muito maior do que o do tal jogador de futebol. É preciso, e aí é no âmbito federal, que o investimento seja feito de maneira
mesmo que pouca, mas contínua. E que as ideias não fiquem só no papel. Eu acho que nós teremos alguma certa dificuldade diante de tudo aquilo que se faz e acontece é processo judicial, porque nós vamos ter que regulamentar essa implantação, porque se um menino desse fizer uma atividade dessa, quebrar o braço, aí o pai vai querer indenização do município porque aconteceu. Então vai ter que ter um processo de regulamentação na escola. Mas essa minha fala é justamente para isso. Sendo mesmo adotado pelo município como regra, que se crie, né, a regulamentação dessa lei também para proteger os demais cidadãos, né, de qualquer infortuito que tenha em relação a isso. Não só em relação às artes marciais, mas também com os outros que porventura virão. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Pedro Américo. queria parabenizar o professor Oswaldo, mas queria que ele entendesse também, né, que a gente quer fazer a coisa da forma que a lei pede. Vários assessores jurídicos, né, tentou mostrar, né, e o prefeito está disposto, como ele falou, o certo é fazer um projeto de lei sugestivo. Eu já fiz várias vezes, o prefeito acatou. Aí vai fazer da forma correta. É porque quem vai ver se tem horário na vaga grade escolar, que fala, né? Grade escolar, né? O executivo, entendeu? A gente tem que fazer... A gente não pode misturar as coisas. O professor Oswaldo é um ótimo vereador, uma ótima pessoa, mas se algum votar contra, né, não é por causa da pessoa dele, né? A gente está vendo aqui o que é possível e o que não é, né? E pela lei, infelizmente, não pode, né? Às vezes a gente fica sensível, porque ele é um cara bacana, gente boa, mas eu não vou misturar as coisas não, viu, Oswaldo? Eu te entendo, mas eu não sei se mais algum vai votar contra, mas olhando a visão do que o projeto de lei que nas comissões, né, deu pau, alguns... O senhor me permite uma parte? Permito. Sobre o ponto de legalidade e constitucionalidade, existe uma coisa que a gente tem que pensar assim. Mas como é um projeto de tamanha envergadura, que vale a pena, foi o que eu falei na sessão passada, vale a pena a gente atropelar algumas normas e deixar que o prefeito determine se é inconstitucional ou legal. A questão da constitucionalidade e legalidade está implícita em cima da iniciativa, que seria, como Vossa Excelência bem falou, seria do Executivo. Mas não impede essa casa de também se atrever a apresentar o projeto e deixar na mão do prefeito a sanção dele. Porque se o prefeito achar que não é competência nossa, ele que vete o projeto. Mas aí já fica como alerta que ele pode julgar depois. E não se perde a ideia do vereador. Porque muitas das vezes, vereador Pedro Américo, o senhor mesmo é testemunha disso, a gente entra com um projeto, eles derruba, depois entra com outro igual para falar que é deles. Não estou falando que isso aconteceu nessa legislatura, não. Mas o senhor, com a experiência que tem nessa casa, já deve ter vivido isso por muitas vezes. Não é verdade? Certo, sim. Eu entendo a colocação de cada um, a minha é, sabe? Questão de respeitar as comissões, cada jurídico, mas... De qualquer forma, a intenção do Oswaldo é boa. Obrigado. Boa noite. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Chico Paulo. Bom, nós temos que lembrar que nós temos uma coisinha aí que chama regimento interno, que não deixa a gente andar, né? Infelizmente tem a lei, que é a Constituição também, que nós não podemos fazer nada que gera custo. E na fala do Sandro, eu lembrei uma coisa que aconteceu lá no Astor Viana, há mais de 25 anos, deve ter quase 30 anos isso aí, que tinha uma quadra lá, e uma adolescente acho que tinha uns 14 anos, foi pendurar lá na coisa lá na trave lá, e a trave caiu e matou a menina. E a diretora andou enrolada, coitada. Porque devia descorrer atrás do Estado, não. A diretora andou enrolada. Então, é por isso, gente, que eu já disse, o projeto é bom, eu votaria nele qualquer hora, a ideia é boa, a proposta é boa, que nós temos que abrir, nós temos que abrir para os outros esportes também, né? Eu acho bom, mas, infelizmente, tem essas coisas, né? Tem o regimento, nós temos um regimento que não deixa a gente andar.
A única coisa que nós faz aqui é fazer ofício fazer ofício e requerimento, né? Dentro da nossa possibilidade, né? Porque infelizmente tem uma lei que não deixa, que a gente é limitado. Nós somos limitados de todo jeito, todo mundo sabe disso. Então, fala que o vereador não pode fazer nenhum projeto que gera despesa para o município. Nós temos que cortar a despesa. E isso aqui, eu tenho certeza que vai mexer na estrutura da escola. Vai ter que mexer. Não tem jeito. Vai ter que mexer na estrutura da escola. É isso aí. Então, eu lamento muito, mas eu aconselho Vossa Excelência que conversa com o prefeito e aí faz as coisas corretas. Aqui tem um projeto meu que aconteceu isso. A engenharia pública, a arquitetura pública, entrega o projeto depois que não podia, conversei com o prefeito mandou, nós votou. Então, eu tenho certeza que... Com a palavra, vereador Alain. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários desta casa, o público presente, uma boa noite. O vereador, o professor Oswaldo, eu gostaria de te parabenizar, viu, Oswaldo? Eu achei um excelente projeto. Eu conheço gente que pessoas teoricamente eram vulneráveis e poderiam cair, né, na vida errada e que realmente praticaram, quando crianças, as artes marciais, que lutavam karatê, e hoje são pessoas bem-sucedidas, né? Não estou falando que é só por isso, mas que o esporte realmente ele é um fator de prevenção de problemas sociais, né? Porque a gente sabe que quando a pessoa está lutando ali com a outra, ali é esquecido qualquer diferença existente, seja de classe social, de classe econômica, né? E por outro lado, como você falou, que os professores vão trabalhar de forma voluntária, eu não estou enxergando gasto aí não. Acho que sim, o Poder Executivo tem que regulamentar, né, algumas coisas. Então, a minha resposta para esse projeto é os. Continue a discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Oswaldo. só para finalizar, é notório o poder do esporte na sociedade. E se o executivo não faz, vamos fazer. Eu já falei aqui anteriormente que o executivo e o legislativo eles se confrontam, mas também se abraçam. E um exemplo disso, que eu também falei anteriormente, é o orçamento impositivo, que foi aprovado de forma unânime dentro dessa casa. Muito obrigado. Continue a discussão. Com a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Sandro. Senhor presidente, só para terminar de enaltecer, a questão nós temos dois tipos de voto dentro dessa casa. O voto legal, que é através das comissões, que é independente da vontade de cada um de nós, nós temos que agir conforme determina a lei, falando se é legal ou é ilegal. E no plenário nós temos o voto político, porque aí a gente vai ver o que é bom para o povo. Porque nem sempre aquilo que é legal e constitucional é bom para o povo. E aí é hora da gente afrontar o regimento interno, a lei orgânica, a Constituição Federal. Então eu acho que esse tipo de projeto, como outros que já passaram por essa casa, eu já votei, eu já dei meu parecer contrário na Comissão de Constituição e Justiça. Quando veio para essa casa, que o autor pediu que fosse rejeitado, eu votei pela rejeição, pela grandeza do projeto, e votei em plenário pela aprovação do projeto, que depois foi vetado pelo prefeito. Mas durante esse tempo nós tivemos um tempo suficiente para levar a comunidade a uma reflexão daquilo que precisava ser, daquilo que precisava ter. E com o tempo, isso daí vai amadurecendo.
Porque se a comunidade não tiver essa informação, né, vamos supor que o vereador Chico Paulo lá faça um projeto de lei que a prefeitura vai ter que fazer kitnet para quem não tem casa. É inconstitucional? É inconstitucional. Nós estamos gerando. Mas quem sabe se a gente fizer isso, a gente não vai provocar um debate onde é que nós não vamos poder aproximar o legislativo, o executivo e a comunidade. Então tem hora que a gente tem que ter coragem de fazer o voto da gente ser político. A nossa preocupação legal e constitucional, ela está no tempo todo, mas em alguns casos, para o bem da comunidade, a gente precisa dar esse cutucão. Então, apesar de concordar com o que o vereador Pedro Américo falou, o vereador Chico Paulo falou, eu também concordo com a posição do vereador Oswaldo de enfrentar e colocar. E se o prefeito, o executivo, achar que não é viável, que é inconstitucional, que ele vete o projeto. Mas essa casa vai enfrentar. Essa daí é só o esclarecimento que eu queria deixar. Muito obrigado. Continue a discussão. Não havendo o que discutir, em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Pode só levantar o braço. Aprovado o projeto de lei 51/2019, com 2 votos contrários, vereador Pedrinho e vereador Chico Paulo. Segue para a segunda discussão e votação. Solicito ao seu secretário que proceda a leitura da ordem do dia da seguinte sessão. Em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. Lembrando a todos para guardar 5 minutos após a reunião. Ordem do dia para a sessão de quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Requerimento número 10/2020, de autoria do vereador Pedro Américo. Requerimento número 18/2020, vereador Sandro José. Requerimento número 19/2020, vereadora Carla. Projeto de lei 01/2020, executivo. Projeto de lei 02/2020, todos os vereadores. Projeto de lei 03/2020, todos os vereadores. Projeto de lei 04/2020, todos os vereadores. Projeto de lei 05/2020, vereadores João Paulo, André, Alain, Sandro, Fernando Bandeira, Darcy, Pedro Américo, Carlos, Divino, Chico Paulo e Lúcio. Projeto de lei 06/2020, vereadores João Paulo, André, Fernando Bandeira, Darcy, Pedro Américo, Alain, Carla Sassi, Carlos Aparecido, Divino Pereira, Chico Paulo, vereador Lúcio e Oswaldo. Projeto de lei 07/2020, vereadores João Paulo, André, Fernando Bandeira, Darcy, Pedro Américo, Alain, Carla Sassi, Carlos Aparecido, Divino, Chico Paulo, Lúcio e Oswaldo. Projeto de lei 51/2019, vereador Oswaldo, segunda discussão e votação. Vereador presidente João Paulo. Vereador Alain. Presente. Vereador André. Presente. Vereadora Carla. Vereador Carlos. Presente. Vereador Darcy. Vereador Divino. Presente. Vereador Chico. Presente. Vereador José Lúcio. Presente. Vereador Oswaldo. Presente. Vereador Pedro. Presente. Vereador Sandro, presente. Vereador Fernando. Presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima, dia 20 de fevereiro, horário regimental. Boa noite.